Muito bom dia. Cabo João Luiz, da Polícia Militar, do 47 BPMI, 4ª Companhia, aqui de Indaiatuba. Estamos juntamente com vocês, da empresa Pequival, nessa semana CIPAT. Muito importante para nós, ainda que com o distanciamento social, podemos participarmos dessa semana importante para todos. Fala um pouquinho do nosso trabalho, do ProERD. O ProERD foi criado em 1983, lá nos Estados Unidos, um programa educacional em prevenção às drogas, onde nós orientamos semanalmente as crianças nas escolas com o objetivo de chegar antes do uso da droga, orientar as crianças falando dos riscos do uso das drogas, quais são as consequências e também não somente drogas, falando de autoestima, falando de violência, valorização da vida. O ProERD foi criado em 83, lá nos Estados Unidos. 10 anos depois chegou aqui no estado de São Paulo, em 1993, e de lá para cá formamos milhares de crianças. Muito importante o trabalho de prevenção feito aqui na nossa cidade com o ProERD da Polícia Militar. Bom, hoje o nosso encontro para a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre as drogas. É um tema que sempre está em alta, infelizmente é um problema da nossa sociedade atual e nós devemos sim tomar muito cuidado quando falamos desse tema. Mas antes de entrarmos nesse tema, quero fazer uma reflexão, né? O objetivo de vida nosso, né? Para quê? Para que a gente vive? Ou para quem a gente vive? Qual é o nosso maior objetivo da vida? Pense nisso e a gente volta a falar nesse assunto no final da nossa palestra, da nossa conversa. Então, para quem eu vivo? Para que o objetivo da minha vida? Qual o meu maior objetivo? Pense nisso. Enquanto isso, vamos falar então sobre drogas. As drogas são classificadas como 3 tipos. A classe das depressoras, estimulantes e perturbadoras. Nós temos a definição da droga, né? Droga é toda e qualquer substância que entra ao nosso corpo e que vai mudar o funcionamento dele. Então, qualquer substância que entrar pelo nosso corpo e que mudar, alterar o funcionamento do corpo, então é chamado de droga. Por isso que nós temos os medicamentos, né? A droga farmacológica. Nós vamos até a farmácia e compramos um medicamento e ele vai alterar o funcionamento do nosso organismo. Por isso também ele é considerado um tipo de droga, mas é da classe das drogas lícitas, onde também nós temos o tabaco, que é o cigarro, a bebida alcoólica, o tabaco e a bebida alcoólica, eles com a restrição, né, de proibido para menores de 18 anos. Falando sobre as drogas em geral, as psicotrópicas, aquelas que são proibidas por lei, né, maconha, cocaína, LSD, êxtase, alucinógenos, crack, anfetamina, todas as outras, elas são proibidas no nosso país, por lei, é proibido o uso e também a venda dessas drogas. Mas vamos falar um pouquinho do efeito. Hoje, o objetivo da nossa palestra é focar, né, sobre a bebida alcoólica. Mas vamos fazer uma apanhado geral, depois a gente vai falar mais específico. Então nós temos o tabaco, que ele é fumado, traz muito mal à saúde. Um único cigarro tem mais de 4.700 substâncias tóxicas, causando vários problemas de saúde, inclusive o câncer, afetando principalmente os pulmões. É a causa maior de câncer no nosso país, câncer do pulmão, por causa do tabaco. Também afeta o coração, os rins, né? Envelhecimento precoce, problema nos dentes, né? Amarela os dentes, causa cárie e tantos outros problemas de saúde. O tabaco ele é uma droga liberada pela lei para maiores de 18 anos. Também temos a bebida alcoólica, da qual a gente vai falar daqui a pouco, e temos as outras que são proibidas, como cocaína, maconha, crack e os outros mais, como LSD, esses. As depressoras. O álcool ele se classifica como uma droga depressora, ainda que no início ela é um pouco estimulante,
mas ela é classificada cientificamente como droga depressora. Né? Também temos alguns sedativos, alguns calmantes nessa classificação de droga. Temos as drogas estimulantes, o tabaco, que é o cigarro, é nessa classificação das drogas estimulantes. As anfetamina, cocaína, crack e merda também são dessa classificação. E tem as perturbadoras. A maconha é considerada uma droga perturbadora e todos os seus derivados. Cogumelo, plantas alucinógenas, LSD, êxtase são drogas consideradas perturbadoras. Então, é conforme o efeito no sistema nervoso central. Falando então agora sobre droga, sobre bebida alcoólica, alguns efeitos. Primeiro, a pessoa bebe, né? Primeiro efeito é a euforia, desinibição, a pessoa fica com mais autoconfiança. E outra, a droga, bebida alcoólica, ela está liberada pela lei, né? E tem, na nossa sociedade, já é bem aceito, ninguém vai te incriminar porque você está bebendo, se você for maior de idade, né? Ninguém vai falar, nossa, ele está cometendo um crime, está tomando uma bebida alcoólica. Não, ela é bem aceita na sociedade. E, bem ao contrário, muitas vezes você é discriminado quando você não faz uso. Fala, você vai no encontro, no barzinho, e não vai fazer uso de bebida alcoólica, vai ficar tomando aí sua água, refrigerante, né? Às vezes é taxado de careta. E, por pressão, você acaba usando, né? Fazendo uso da bebida alcoólica, né? E acaba, por causa dos amigos, por causa de estar junto, né, na família, e às vezes você nem quer muito fazer o uso. Porém, essa bebida alcoólica ela é considerada assim uma droga e ela traz, além de problemas de saúde, ela também vicia, ela causa dependência. E é isso que a gente fala muito para as crianças, né, do ProERD, quando a gente está em sala de aula. O problema da bebida alcoólica, que causa dependência, vários problemas de saúde, e também o problema da mídia, né? O quanto que nós somos influenciados, né, pelas propagandas de bebida alcoólica a todo tempo na televisão aberta. Então isso faz o que um incentivo até mesmo para nossas crianças, porque estão abertas, vendo a propaganda das bebidas alcoólicas, e aquilo tem um efeito sim na cabeça das crianças e também dos adultos, que é o foco principal das empresas que vendem a bebida alcoólica. Bom, além disso, então ela tem uma fase de euforia, uma fase de desinibição, a pessoa fica mais solta, né? Ela reduz um pouco aquele critério, né, de eu vou ficar, eu tenho vergonha, então ele dá aquela desinibição, porém, com o uso, vem as consequências. Após vai aumentando o uso, a pessoa vai ficando mais distraída, reflexos mais lentos, perda da coordenação motora, começa a ter falta de concentração, isso muito importante por causa dos motoristas, né? Reduz a coordenação motora, traz um excesso de sono, reflexos mais lentos, por isso que nós temos uma legislação tão dura quanto ao uso da bebida alcoólica e o volante. A legislação nossa, de um tempo para cá, ela endureceu, ela ficou mais firme para inibir o uso da bebida alcoólica juntamente com a direção. Porque além de fazer mal para a pessoa que está bebendo, ele pode provocar um acidente e acabar acontecendo tragédias, como inúmeras que nós já atendemos no dia a dia da nossa polícia militar, da nossa profissão. Continuando, ela traz, com a dependência, traz várias doenças como câncer, né, problemas no fígado, envelhecimento precoce também um estudo científico que a bebida alcoólica ela traz um alto índice de câncer, aumenta muito a probabilidade de ter câncer, ela causa confusão mental, bloqueio, né, causa perda da fertilidade, impotência sexual, câncer no fígado, no esôfago, no estômago, agressividade, pode causar distúrbios como depressão,
há um grande caso de suicídio, tendo em vista a bebida alcoólica. A pessoa ela vai para a bebida alcoólica, ela se torna uma pessoa depressiva, dependente e acaba, por final de tudo, até cometendo suicídio. E a bebida alcoólica também causa coma e o coma pode levar à morte. Então, é um alto índice, são mais de 17 mil pessoas que morrem por ano relacionado ao uso de bebida alcoólica. E é um problema muito grande que nós temos com o uso da bebida. Então, agora a gente volta lá para o começo que nós falamos. Né? Por que é necessário? Será que eu devo usar? Né? Nós estamos falando aí com foco da bebida alcoólica. Será que eu necessito mesmo desse produto para me ficar bem? Será que eu não posso me divertir com a minha família sem fazer o uso da bebida alcoólica? Por que eu sou obrigado, praticamente, pela sociedade a, se eu estou num barzinho, numa lanchonete, em algum lugar, ou mesmo na minha família, por que eu tenho que fazer uso? Eu não posso fazer uso de um copo de suco, uma água, um refresco, e não posso me divertir da mesma maneira? Então, pense um pouco. É necessário o uso da bebida alcoólica? Eu acho que não. Nós não precisamos. Nós devemos pensar em outras coisas. Devemos pensar na nossa família. Devemos pensar nas escolhas e consequências dos nossos atos. Pensar em quem nós estamos esperando, quem está nos esperando em casa. Quando nós voltamos do trabalho, quando nós estamos fora e queremos voltar para casa, quem que está nos esperando? A nossa esposa, nossos filhos, nosso pai, nossa mãe, nossa família. Para eles sim, nós somos importantes. Nós temos que pensar no bem-estar dessas pessoas, do nosso bem-estar, de preservar a nossa vida com saúde, com segurança, sem precisar fazer uso de nenhum tipo de droga. Nós falamos aqui com foco na bebida alcoólica, mas tantas outras. O cigarro mata mais de 200 mil pessoas por ano só no Brasil. Né? Um único cigarro, mais de 4.700 substâncias tóxicas. As outras drogas proibidas por lei. Será que é necessário? Eu preciso fazer uso de droga para ser uma pessoa feliz? Para ser uma pessoa desinibida? Para poder ter amigos? Pense comigo. Será que até quando isso vale a pena? Trocar a minha vida, a minha felicidade, meu dinheiro, o dinheiro que eu podia gastar com a minha família, com outras coisas, né? Comprar um bem, né? Se você pensar um pouco, você vai ver que é uma tremenda bobagem fazer o uso de qualquer substância, sendo ela legalizada, lícita, né? Ou até mesmo ilícita. Então, nós temos aqui nessa semana CIPAT, é uma semana de prevenção, onde nós pensamos, né, paramos um pouquinho para refletir sobre a nossa vida. Nessa correria do dia a dia, que nós não temos tempo para nada, essa semana serve para a gente refletir e pensar qual é o meu objetivo, para quem eu sou importante, o que eu quero da minha vida, o que eu estou construindo para os meus filhos, o que eu vou deixar para a sociedade do amanhã. Então pense nisso, isso é muito importante. Nós, da Polícia Militar, queremos agradecer essa oportunidade de estar juntamente com vocês novamente na Semana CIPAT e quem sabe aí o ano que vem, depois que nós conseguimos vencer essa luta contra o coronavírus, aí poder estar pessoalmente, para a gente poder bater um papo, trocar uma ideia, conversar pessoalmente, tirar dúvidas, é muito bacana mesmo. Nós só temos que agradecer, nós da Polícia Militar aqui de Indaiatuba, 4ª Companhia, agradecer muito a vocês aí da empresa por essa oportunidade, mais uma vez, de abrir as portas para que nós possamos conversar sobre temas tão relevantes sobre a nossa vida. Muito obrigado, tenha um bom dia e logo estaremos juntos. Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos começar a conversar sobre as drogas. Mas o que são as drogas?
De uma forma geral, nós podemos dizer que as drogas são substâncias que, quando introduzidas em um organismo vivo, vão provocar alterações bioquímicas nesse organismo. Essas alterações bioquímicas normalmente se refletem como alterações físicas ou comportamentais. Então, podemos até escrever isso daqui. Todas as vezes que o indivíduo consumir uma droga, esse indivíduo vai passar por processos bioquímicos que vão provocar alterações físicas ou alterações comportamentais. Ok, já sabemos o que é uma droga, certo? Mas seria muito interessante se a gente realizasse algumas classificações aqui para entender melhor quais são todos os tipos de drogas. A primeira classificação que a gente pode fazer aqui é quanto à natureza dessa droga, ou seja, como ela foi produzida. Uma droga normalmente pode ter uma origem natural, ou seja, quando ela é extraída diretamente de uma planta. Essa droga também pode ser sintética, ou seja, quando ela é produzida diretamente de forma artificial. Normalmente, nós dizemos que uma droga sintética foi produzida em laboratório ou algo semelhante a um laboratório. Nós ainda temos as chamadas drogas semissintéticas, que são aquelas drogas que são extraídas do meio natural, ou seja, extraídas de alguma planta, e que são alteradas ou modificadas, ou seja, ela foi sintetizada a partir de algum elemento natural. Bem, agora é legal eu conversar com você sobre alguns exemplos desses tipos de drogas. Em relação à droga natural, nós podemos falar sobre a maconha, que foi extraída de uma planta, a cannabis. Em relação às drogas sintéticas, nós temos toda uma série de anfetaminas, incluindo a chamada metanfetamina. Já como semissintética, nós podemos falar sobre a cocaína, que foi extraída da planta da coca, mas a partir daí ela foi sintetizada para se transformar em uma droga. Uma outra classificação que a gente também tem, além da origem da droga, é quanto à liberação da comercialização de determinados tipos de drogas. Essas drogas se subdividem entre lícitas ou ilícitas. Será que existe uma diferença entre esses dois tipos de drogas? Sim, existe. As drogas lícitas, como eu falei, são aquelas em que a comercialização é liberada por lei. Como exemplo desses tipos de drogas, nós temos os medicamentos, as bebidas alcoólicas e o cigarro de tabaco. Um pequeno parênteses que eu quero abrir aqui com você é para falar sobre os medicamentos. Por mais que os medicamentos não sejam chamados comumente de drogas, eles são drogas sim, porque os medicamentos vão causar alterações bioquímicas no seu organismo. Por esse motivo que todas as vezes que você tem que tomar um medicamento, é necessário que você faça isso com o acompanhamento de um especialista, que nesse caso é o médico. Então, esses aqui que eu falei com você são exemplos de drogas lícitas, que são aquelas drogas em que a comercialização é liberada por lei. Agora, as drogas ilícitas são aquelas drogas em que a comercialização é proibida por lei. Como exemplo, nós temos a maconha, a cocaína, as anfetaminas, mas não todas. Existem algumas anfetaminas que são comercializadas como medicamentos, mas é um uso muito controlado. Normalmente, são medicamentos de tarja preta. Nós temos aqui também o LSD, dentre tantas outras que a gente poderia citar aqui nesse vídeo. Essas são algumas das classificações que a gente pode fazer em relação às drogas. Mas existe uma outra classificação que a gente pode fazer também e que está diretamente relacionada à forma que a droga vai afetar o sistema nervoso. Normalmente, quando uma droga causa alterações bioquímicas em um organismo e que essas alterações vão causar mudanças nos sentimentos, nos pensamentos e nas atitudes dos indivíduos, nós estamos falando de uma droga psicotrópica. Então, vamos anotar isso daqui. As drogas psicotrópicas são aquelas que causam mudanças nos sentimentos, nos pensamentos e nas atitudes dos indivíduos. E por que é importante falar sobre essas drogas?
É porque essas drogas vão causar mudanças no sistema nervoso da pessoa. E é justamente sobre isso que nós podemos falar a respeito dessa nova classificação, que são as drogas psicoativas. As drogas psicoativas vão causar alterações no sistema nervoso central de uma pessoa. Então, vamos anotar isso. As drogas psicoativas causam alterações no sistema nervoso central de um indivíduo. E só para você ter uma ideia da importância do sistema nervoso central, ele é o responsável por receber e fornecer informações para praticamente todos os elementos do nosso organismo. Então, quando uma droga causa alguma alteração no sistema nervoso central, isso é refletido em praticamente todo o nosso organismo. Quando nós observamos as drogas e realizamos uma classificação, dependendo da forma que essa droga vai afetar o sistema nervoso central, nós podemos ter 3 tipos de drogas diferentes. A primeira é chamada de drogas ou substâncias depressoras. A segunda classificação é chamada de drogas ou substâncias estimulantes. A última, e não menos importante, é chamada de drogas alucinógenas. Agora, qual é a diferença entre cada um desses tipos de drogas? As drogas depressoras vão diminuir a atividade do sistema nervoso central, ou seja, elas diminuem a atividade do cérebro, e com isso o organismo fica um pouco mais lento. Elas são utilizadas em hospitais, em doses controladas, claro, para sedar um paciente. Alguns exemplos de drogas depressoras são o álcool, sedativos, a morfina e anestésicos em geral. A gente também tem exemplos de drogas ilícitas, como, por exemplo, a maconha. Já as drogas estimulantes fazem o contrário, elas aumentam a atividade do sistema nervoso central, deixando a pessoa em um estado de alerta e energia. Grande parte das drogas ilícitas entram nessa categoria, incluindo a cocaína e as anfetaminas. Mas a gente também tem drogas lícitas que são estimulantes. A Ritalina é um exemplo desse tipo de droga. Uma coisa também que a gente não pode deixar de falar aqui sobre as drogas estimulantes é que elas têm alguns efeitos a curto e longo prazo. A curto prazo, elas podem causar a exaustão, a apatia e até mesmo a depressão. Já um dos efeitos a longo prazo é a dependência. Além disso, o uso desse tipo de droga de forma contínua pode gerar um sentimento de hostilidade e até mesmo a paranoia. Por último, nós temos as drogas alucinógenas, que fazem o mesmo que esses 2 tipos de drogas fazem. Elas diminuem e aumentam a atividade do sistema nervoso central, e isso acaba gerando um sério problema, porque como essas drogas estão querendo fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, elas vão alterar completamente o sistema nervoso central, e com isso elas podem acabar provocando alguns efeitos, como a alteração dos sentidos, a alteração da percepção, uma mudança nos níveis de concentração, alterações nos pensamentos e até mesmo uma mudança na consciência do indivíduo. Como exemplo desse tipo de droga, nós temos o LSD. A utilização desse tipo de droga com fins recreativos pode gerar grandes problemas para a saúde de uma pessoa. O LSD mesmo, por exemplo, tira completamente a noção de tempo e de espaço do indivíduo, deixando a pessoa num estado de êxtase e psicose, além de causar diversos distúrbios comportamentais. Agora, além dessas classificações, uma coisa que é muito importante a gente conversar aqui também é sobre os efeitos mais comuns que essas drogas podem causar no indivíduo. Mas isso é algo que nós vamos ver na próxima parte dessa aula. Então, eu quero deixar um grande abraço para você, meu amigo ou minha amiga, e até a próxima!